Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao conteúdo de gestão de projetos. A nossa aula de hoje é sobre gestão do escopo. Inicialmente, vamos tratar do termo escopo. No que se refere ao campo do gerenciamento de projetos, quando falamos em escopo, estamos lidando diretamente com definição de trabalhos. Portanto, podemos compreender o escopo como o detalhamento do trabalho que é necessário se realizar para a entrega dos resultados que são esperados do projeto. Na fase de planejamento do gerenciamento do escopo, realizamos as definições gerais sobre como o escopo vai ser definido, aprovado e controlado. E como os principais componentes de um plano de gerenciamento de escopo, temos a matriz de requisitos, seja ela do produto ou das entregas, a declaração do escopo e a estrutura analítica do projeto, também conhecida como EAP, pela sua sigla, ou no seu termo em inglês, Work Breakdown Structure. E como resultado do planejamento do gerenciamento do escopo, nós teremos o chamado plano de gerenciamento do escopo. E nesse plano nós teremos a definição dos responsáveis referentes às definições do projeto, às modificações, ao controle e às aprovações de mudanças no projeto. Teremos também documentos e ferramentas que nos permitirão realizar o gerenciamento do projeto. E também teremos os procedimentos necessários para as tratativas de solicitações ou de necessidades de mudanças. E quando tratamos de requisitos na gestão do escopo, estamos nos referindo aos fatores que caracterizam o produto. Ou seja, o requisito é o que o produto precisa ter para que consigamos atingir os objetivos esperados do projeto. Os requisitos são os fatores que irão criar valor para o cliente que você está atendendo, seja ele um cliente interno à sua organização ou um cliente externo. E é de extrema importância que esses requisitos estejam alinhados com essas necessidades geradoras do projeto, pois somente dessa forma o escopo consegue evitar a alimentação com informações desnecessárias. São coisas que não geram valor para o cliente. Portanto, a identificação e a priorização dos requisitos é um elemento necessário à boa gestão do escopo. Os requisitos eles podem vir de diversas fontes, é importante destacar. Pode ser o usuário, pode ser definido por uma pesquisa de mercado, por meio de entrevistas, ou também por meio de patrocinadores do projeto, clientes, gerentes de departamentos, como por exemplo marketing, compras, custos ou produção, entre outros, e até mesmo da própria cadeia de suprimentos do projeto. E geralmente a coleta de requisitos costuma ser feita como? Por meio de reuniões ou então de entrevistas com as principais partes interessadas. Aqui nesta tabela temos a exemplificação de uma matriz de requisitos para o projeto. Aqui no caso do projeto do Residencial Parque das Araras, realizado por uma engenheira civil. Temos então 3 colunas que nos permitem realizar a priorização dos requisitos nos níveis 1, quando são considerados essenciais, nível 2, quando são requisitos intermediários, e nível 3, quando são requisitos menos prioritários. E aqui temos então características dos projetos que são distribuídas nos diferentes níveis de priorização. Portanto, temos aqui a priorização dos requisitos. No nível 1, considerados essenciais, temos que serão 10 prédios, com 4 andares por prédio, 4 apartamentos por andar, 42 metros quadrados cada apartamento com 4 cômodos e uma vaga de garagem por apartamento. Esses são requisitos essenciais.
Como requisitos intermediários, teremos a cobertura nas vagas da garagem, câmaras de monitoramento nos corredores e plantio de árvores entre as vias de trânsito. E como um item menos prioritário, teríamos então um estacionamento para visitante. Portanto, por meio da matriz de requisitos, conseguimos dar uma priorização a determinados requisitos e a organizar melhor as nossas ideias nesta fase inicial do projeto. Na sequência, temos a definição do escopo, em que iremos detalhar melhor o nosso projeto. Aqui, definiremos as fronteiras e os critérios de aceitação do projeto. Conceitualmente, definir o escopo se relaciona a documentar de forma detalhada e progressiva os componentes do escopo para que o projeto atinja seus objetivos. Sabemos também que uma boa declaração de escopo deve fornecer um bom entendimento do projeto para todas as partes interessadas, de modo a facilitar as atividades do planejamento. A gestão do escopo, vale ressaltar, é uma das principais áreas de gerenciamento, pois ela irá alimentar as outras áreas de gestão. Após a definição do escopo, iremos elaborar a nossa estrutura analítica do projeto, como já comentei, do termo em inglês Work Breakdown Structure, uma estrutura de desdobramento do trabalho, que nos permitirá realizar uma decomposição hierárquica dele no projeto. A EAP ela pode ser vista conceitualmente como uma representação da divisão do trabalho necessário para a obtenção dos objetivos do projeto. De acordo com Carvalho e Rabechini, a EAP busca subdividir o projeto em componentes de trabalho menores, para que as mesmas partes sejam mais facilmente gerenciadas. O nível mais baixo na estrutura da EAP é o chamado pacote de trabalho. Temos aqui então um exemplo de uma EAP que foi elaborada para um churrasco de formatura. Essa EAP ela foi elaborada por entregas, ou deliverables, como você vai ver em algumas referências na literatura. No primeiro nível da nossa EAP, nós iremos colocar aqui então o nome do nosso projeto, e no segundo nível nós temos a divisão do nosso projeto, seja ela por entregas, como está estruturado aqui, no caso tem uma entrega que é a bebida, outra que é a carne, a música, a churrasqueira e a chácara. Ou então também pode ser dividido por fases do projeto, poderia ter aqui pré-churrasco, churrasco e pós-churrasco e dividir o trabalho dessa forma. Ou então eu poderia ter o churrasco dividido por departamentos, por exemplo. Então eu teria um departamento de suprimentos, um departamento de segurança, um departamento de lazer, enfim, e cada um desses departamentos dividiria seus pacotes de trabalho por equipes, então. Nesse caso aqui, então, vamos olhar, por exemplo, o primeiro pacote de trabalho aqui do nosso segundo nível, que é o pacote bebidas. É uma das entregas a serem feitas para a execução do nosso projeto de churrasco de formatura. Olhando abaixo dessa entrega, nós temos então o pacote de trabalho calcular quantidade, o outro pacote de trabalho logo abaixo, fazer o orçamento de bebidas, outro pacote, comprar as bebidas no fornecedor que foi selecionado, e outro pacote, receber as bebidas e também armazená-las. Podemos observar que são pacotes de trabalho, portanto, eu ainda posso conseguir dividir esse pacote de trabalho aqui em uma sequência pormenorizada de atividades, assim também como os outros. E se observar, pela execução de todos os pacotes de trabalho aqui deste ramo, nós teremos então a entrega das bebidas, por meio da execução de calcular a quantidade, fazer o orçamento, comprar e receber, eu terei então a execução deste pacote de segundo nível. E assim por diante. Para as carnes, calcular a quantidade, fazer o orçamento, comprar as carnes e refrigerar as carnes. Para as músicas, providenciar o equipamento de som, definir uma playlist.
Para a churrasqueira, providenciar a churrasqueira, contratar churrasqueiro e comprar carvão. E a chácara, teríamos pesquisar chácaras, orçar chácaras e locar a chácara. Portanto, temos uma sequência lógica de realização de pacotes de trabalho que nos leva à entrega do pacote de trabalho lá em cima. Essa foi a nossa aula de hoje. Sugiro que você tente executar uma EAP em algum projeto de seu interesse e também realize a leitura do material complementar. Até a próxima aula.